Olá, eu sou a Cris Haig, esse é meu canal. Tem alguns dias que eu parei de gravar áudios, vídeos também, mas é porque eu tirei um tempo para buscar mais ao Senhor, para fazer uma consagração, para aprender mais de Deus. E eu estou aqui hoje para compartilhar uma experiência com vocês. Gostaria que você deixasse o seu like, seu comentário, se desejasse, e que você compartilhasse esse vídeo com alguém que você acha que vai ser abençoado também. Você vai estar me ajudando e abençoando outra pessoa. Eu já quero te agradecer por você estar aqui e estar me ouvindo. Eu quero compartilhar com você uma palavra bem conhecida, pelo menos parte desta palavra é muito conhecida, que está em Gálatas 6, versos 7 ao 9. Normalmente só se lê uma parte, mas eu quero ler do 7 ao 9, que diz assim: Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que na sua carne semeia, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Normalmente, né, irmãos, e é uma verdade, a gente sempre fala, não, porque tudo que o homem plantar, tudo que ele semear, isso ele ceifará. Mas é importante que nós venhamos entender mais profundamente, né? Aqui quando se diz que aquele que semeia no Espírito ceifará a vida eterna é a consequência de quem semeia espiritualmente, não é? E o último versículo, que é também bastante importante, diz para que nós não nos cansemos de fazer o bem e que ao seu tempo nós ceifaremos se não tivermos desfalecido, se não tivermos desistido, se não tivéssemos cansados e deixado para lá, né? Então eu quero compartilhar com vocês algo que eu aprendi nesses dias sobre semear. Quando nós falamos, confessamos a palavra de Deus, né? Por exemplo, também uma palavra muito conhecida, que é João 10:10, e fala que o inimigo veio para roubar, matar e destruir, mas que Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida abundante, né? Quando nós confessamos a palavra de Deus numa oração, no nosso dia a dia, nós estamos semeando. Estamos semeando. Quando nós declaramos as promessas de Deus, nós estamos semeando. Quando nós declaramos durante uma oração que nós estamos, por exemplo, atravessando uma situação difícil, mas que nós cremos na vitória, porque sabemos que Deus está conosco, nós sabemos que nada é impossível para Ele, nós estamos semeando. Se nós estamos enfermos e declaramos que Jesus veio e levou sobre ele todas as dores e enfermidades, nós estamos semeando. Mas o que acontece? Muitas vezes, e eu descobri que muitas vezes eu cometi esse erro, você vai caminhando e semeando, e quando as coisas começam a fugir do controle, quando elas começam a complicar, quem não conhece uma situação, que nunca viveu uma situação que parece que os problemas começam a minar do chão. E aí a gente faz o quê? Reclama. Muitas vezes libera palavras cheias de revolta, de decepção, ou até faz uma oração prepotente e arrogante, como por exemplo, Senhor, eu já cometi esse erro, estou aqui contando para você que eu cometi esse erro. Eu estou colhendo algo que eu não plantei.
Quantas vezes nós fazemos isso? Não foi isso que eu plantei, não foi isso que eu plantei, não era isso que eu esperava. Nós estamos tirando, arrancando a semente que nós plantamos lá atrás. Já aconteceu de você arrancar uma semente, arrancar uma plantinha e quando você vê ela já estava começando a estender suas raízes? Já observou isso? Muitas vezes, com as nossas palavras, nós, em vez de continuarmos caminhando e semeando boas sementes, nós voltamos lá atrás e arrancamos aquela boa semente que nós plantamos. Quando, por exemplo, um filho que está dando trabalho, que não está se comportando da maneira que você gostaria, que talvez tenha se desviado ou que não quer um compromisso com Deus, você ora, você declara que seu filho é do Senhor, você declara que o seu marido é do Senhor, que pelos olhos da fé você vê o seu filho, o seu familiar, seja quem for, na presença de Deus. E quando essa pessoa te aborrece, às vezes meses depois, você fala que aquela pessoa não tem jeito mesmo. Você voltou lá atrás e arrancou aquela semente que talvez já estivesse com as raízes se aprofundando e ela ia florescer. Eu acredito, sabe, que por isso Jesus disse que faz mais mal o que sai da nossa boca, né? Como nós nos atrapalhamos, nos prejudicamos com as nossas palavras. Então, quando não é possível, né, abrir a boca para plantar uma semente boa, melhor ficar calado, né? Eu aprendi isso, sabe? E eu vivi alguns dias bem difíceis, eu fiquei bastante doente. E todos os dias, mesmo chorando, eu continuei declarando que Jesus tinha levado todas as enfermidades e declarando que eu cria nessa palavra. Eu me recusei a confessar a enfermidade. A palavra de Deus não falha. Mas nós temos, uma fraqueza, é humano, né? Muitas vezes aquilo escorrega da boca. E nós temos que aprender a não liberar essas palavras. Porque a palavra de Deus está nos ensinando, né? Nós vamos ceifar se não houvermos desfalecido, se não nos cansarmos, se não desistimos. Uma outra coisa que é muito importante, que nós não podemos esquecer, que está escrito no livro de Hebreus 10, verso 38. Todos conhecem, mas na hora da luta muitas vezes esquecem, que diz assim: mas o meu justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Está claro, os que retrocedem são destruídos. E aí, muitas vezes, eu fiz isso. Em oração, eu perguntei ao Senhor, por que eu estou colhendo isso? Não foi isso que eu plantei. Cobrando, o que eu estava fazendo? Dizendo, o Senhor mentiu para mim? É terrível fazer isso, não é? Porque para tudo existe um tempo. E existe um tempo para que você venha colher aquilo que você está plantando. Não é imediato. Nós temos que ser responsáveis até com a oração que fazemos. Em vez de fazer uma pergunta idiota como essa, que eu fiz a Deus muitas vezes, eu tinha que reafirmar aquilo que eu já tinha plantado lá atrás. Falei, Senhor, eu creio que eu vou colher o que eu estou plantando. Porque talvez se hoje você ou eu, se nós não estivermos colhendo coisas boas,
Pode ser que são os frutos que nós plantamos há muito tempo atrás. É isso que nós temos que parar para pensar, né? Muitas vezes nós nos vitimizamos, mas quando acontece algo assim, a gente pode se perguntar, será que eu plantei isso? Procura lembrar, peça ao Senhor para te mostrar porque eu fiz isso. E olha, eu fiquei chocada. Exatamente o que eu tinha feito. Então, você pode mudar isso? Pode. Quando você se lembrar de uma semente ruim que você plantou, não ore questionando a Deus, ore reconhecendo o erro, pedindo perdão ao Senhor. Aí você vai estar arrancando aquela semente má e plantando uma nova semente, uma semente boa, que vai dar frutos. Ela vai dar frutos. Eu quero ler mais um versículo para você que está no livro de Salmos. Eu amo esse versículo, porque ele fez uma diferença muito grande na minha vida com o Senhor. Salmo 126, versos 5 e 6. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Não é lindo isso? Aqui o salmista está reconhecendo que você pode estar semeando em lágrimas. Embora você não esteja vendo aquilo que você está plantando, aquilo que você quer, que você precisa, você não está vendo acontecer, mas você está semeando. Isso é ter fé, é confiar na palavra de Deus. Aqui ele mostra uma pessoa que está sofrendo, plantando boas sementes. Ela não parou. Ela está chorando, mas ela continua. Talvez até regando as sementes com as lágrimas. Quantas de nós, mães, já fizemos isso, conhecemos isso. Regamos as sementes com lágrimas. Então que nós possamos refletir sobre isso, sabe? Eu refleti muito nesses dias sobre isso. As sementes que eu planto, eu não posso tirar, eu não posso voltar e arrancar. As sementes más que eu plantei, eu posso e devo arrancar, com oração, reconhecendo o meu erro, pedindo perdão. E o que eu posso fazer para vencer é ser agradável a Deus, é não desistir, é não voltar atrás, é não retroceder. E ainda que eu chore, ainda que você chore, continue andando e semeando. Porque não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo. Você vai voltar com o resultado, com os seus frutos, com os seus molhos, com os seus feixes. Eu quero repetir para você. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Eu quero declarar sobre a sua vida que toda palavra de Deus que você está semeando hoje em lágrimas, você vai colher com alegria e você vai testemunhar. Eu creio nisso, eu te desejo isso. Eu peço que Deus abençoe grandemente a sua vida. E eu espero ter colaborado com o seu plantio, que você possa plantar, ainda que chorando, caminhando, porque nós não sabemos por quanto tempo. Eu aprendi com uma pessoa muito sábia, que diz assim: hoje não é mais um dia que eu tenho que esperar o meu milagre. Hoje é um dia menos para esperar, porque meu milagre pode ser amanhã, pode ser daqui a uma semana. É um dia menos que eu tenho para esperar. Uma questão de ponto de vista. Você não sabe. Pode ser amanhã, pode ser daqui a um mês. Não retroceda. Que Deus te abençoe poderosamente. Em nome de Jesus.